Amém? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a seguir do versículo 48, perdão. Como diz o pastor deixa eu colocar o meu iPhone aqui. Esse é top. Esse é das antigas, né, pastor? As pessoas já entendem mais ou menos a idade da gente quando nós abrimos uma folha assim. Hoje o pessoal só quer usar iPhone, iPad, né, pastor? A gente vai revelando a idade da gente aos poucos. Aleluia. Amados, debaixo de oração, eu conversei com a pastora Alba semana passada, que encerramos uma campanha e já pedimos a Deus que nos desse uma orientação a respeito de uma outra campanha, né? Um outro propósito. O que é uma campanha? É um propósito, nada mais, nada menos do que um propósito. E ela sugeriu um tema: restauração. Eu falei, esse é um bom tema, um tema muito bom, diga assim, muito bom. Mas ficou melhor ainda, porque nós conversamos com o pastor Eudes, ele concordou, e depois ele ligou e falou assim: olha, estava pensando, vamos colocar restauração e restituição. Posso ouvir um glória a Deus? Mas existe promessa de Deus para essa igreja. Se você está aqui, essa bênção vai te alcançar. Ela já te alcançou, na verdade, porque esse tema, esse propósito, ele veio num momento muito oportuno, pastor, muito oportuno, porque no decorrer desse 1 ano e meio, né, de pandemia já, 1 ano e meio mais ou menos, por aí, de alguma maneira, todos precisam de restauração ou restituição em alguma área de sua vida. Isso é fato. Nós convivemos no meio das pessoas aí, principalmente nós que somos pastores, né, pastor Aldo? A gente ouve muitas pessoas precisando de uma restauração, precisando de uma restituição, precisando de um socorro, e somente a intervenção de Deus pode mudar a história dessa pessoa. Não existe mais ninguém para mudar a história dessa pessoa, a não ser o Senhor. E Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você. Porque Deus sempre, na história da humanidade, Deus sempre usou homem para abençoar homem. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Quantos concordam? Diga glória a Deus. Então diga para o Senhor: então eu vou te abençoar. Então você também me abençoa. Amém, meu querido? Então me abençoa também, meu irmão. Aleluia. Amados, então vamos lá em Marcos, para a gente ganhar um tempo aqui, que eu quero terminar no tempo exato. Marcos capítulo 10, verso... Se eu tivesse que dar um tema aqui, eu daria: o mestre te chama. É um texto muito conhecido, mas muito bem. Inclusive, quando nós nos convertemos, quando eu me converti, foi um dos primeiros temas que eu preguei, um dos primeiros textos, porque ele é fácil de discorrer. É ou não é? Eu lembro que eu me converti na Assembleia de Deus, a gente sempre pregou: solta a capa, larga a capa, não é verdade? Na minha gente era novo na fé, novo convertido, foi uma das primeiras mensagens. Mas Deus falou comigo e me deu uma mensagem em cima disso aqui, uma meditação, uma reflexão para nós. Não é uma pregação, é uma meditação. Se tem um camarada, pastor José Alves, que precisava de uma restauração e uma restituição, ele está aqui nesse texto. O cego Bartimeu. O cego Bartimeu era um camarada que precisava tanto da restauração quanto da restituição. E se você acompanhar aí, no versículo 49, deixa eu ler aqui para os irmãos, vão me acompanhando aí. Verso 48, 47, eu falei do qual? Deixa eu começar no outro aqui para ficar certinho. Vamos do 46. E o interessante é que essa passagem, ela se dá em três textos. Se não me engano, Mateus capítulo 20, Lucas capítulo 18, se não me engano, salvo engano, eu acho que é isso, né? Mas o único que fala o nome é Marcos, Bartimeu, filho de Timeu. E é interessante, se você ler aí o texto, vamos ler. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão,
Bartimeu, o cego, veja bem, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. A Bíblia relata que ele era o que? Cego e mendigo. Diga, cego e mendigo. Este era o estado de Bartimeu. Nominaram ele aí, né? Cego e mendigo. E a Bíblia diz que ele estava assentado à beira do caminho. E o interessante é que diz que Jesus ele estava chegando, ou saindo de Jerusalém, ou de Jericó, passando por Jericó. E Jericó, mas se vocês fizerem um estudo, os irmãos devem saber disso muito melhor do que eu, e Deus me deu a graça de estar lá, pastor Eudes. Aquilo lá hoje é um barril de pólvora. Eu estive lá, pastor, já nunca vi uma coisa daquela na minha vida. É o exército de Israel na rua, juntamente com os policiais palestinos. E as brigas, sai faísca o tempo todinho. Você fala assim, agora vai explodir mesmo, tem aqui, vai bagunçar, vamos sair correndo. Lá é desse jeito, é incrível. Mas naquela época, Jericó ela funcionava como uma metrópole. Ela era como um centro administrativo de Roma. Era uma cidade suntuosa, era uma metrópole rica, principalmente em mel, em bálsamo, cedro, todas essas coisas. E isso chamava a atenção dos mendigos, porque não havia só aquele mendigo, havia vários mendigos, justamente por causa do poder aquisitivo. E a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho, porque esse local que ele estava era um local de muita movimentação. Inclusive, um estudo que eu fiz uma vez, muitos cobradores de impostos residiam nessa cidade por causa do luxo. Mas isso não é a questão principal. Mas havia uma contradição, porque Bartimeu de Jericó é uma cidade rica, produtiva, financeiramente, cheia de cobradores de impostos. Agora olha-se para a situação de um morador que era próximo às regiões de Jericó. Ele estava dentro de uma terra que manava leite e mel, diga leite e mel, mas não desfrutava do leite e do mel que oferecia-se naquela terra. Amém, amados? Eu estive lá, eu acredito que Deus vai dar a oportunidade dos irmãos estarem lá também, de visitarem. Irmãos, é uma coisa fascinante Israel. Aquele povo, pastor, eles conseguem produzir uva no meio de pedra. No meio de pedra, irmãos. Eles com umas romãs desse tamanho, pastor, nunca vi, desse tamanho mesmo, parece uma abóbora cambutiá. Eles fazem um negócio produzindo no seco. Mas por quê? É porque tem a promessa de Deus sobre a vida deles. Existe a promessa de Deus ali, assim como existe a promessa de Deus sobre a sua vida. Eu e você, mas nós vamos produzir ainda que seja em meio a pedras, porque existe uma promessa de Deus sobre a minha e a sua vida. Aí você olhar qual seria o milagre, Deus levar eles para uma terra realmente assim verde, tudo cheio de rios e tudo. Qual seria o milagre nisso? Uma terra fértil? Não, Deus levou eles para um lugar aonde que só pela poderosa mão de Deus pode produzir. É incrível, amados, é incrível. Mas veja bem, não há uma contradição nisso? Um cidadão de uma cidade próspera mendigando. E a Bíblia diz que ele tinha uma capa, e essa capa literalmente, quando nós estivemos lá, naquela época, amados, as pessoas às vezes eram distinguidas pela capa. Autoridade, posição financeira, poder aquisitivo. Mas a situação da capa dele era o governo que dava, que era para mostrar assim, o estado miserável desse camarada. Era. Então batia o olho lá, sabia quem era Bartimeu, mendigo, miserável, estava sofrendo. Muitas vezes nós também estamos dentro da terra que mana leite e mel. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. E não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? Muitas vezes nós estamos sentados também, sentados dentro da terra mesmo, e não desfrutando daquilo que Deus de fato tem para mim e para você. E nós falamos aqui nessa noite que Provérbios 18, 21, tem quase certeza que é isso, se alguém puder conferir aí, que vida e morte estão no poder da língua. Então a minha prosperidade,
A minha restauração, a minha restituição está no poder da minha língua. Diga língua. Da minha boca. Aquilo que eu falo vai acontecer. Porque aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos, ele habita dentro da igreja. Ele habita dentro de mim, habita dentro de você. Diga assim no ato profético: essa situação que eu estou vivendo vai ter um basta hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados, nós estamos declarando isso aqui hoje. Mas o interessante é que a Bíblia diz que esse homem, ele ouviu falar que Jesus está, ele ouviu um barulho. Senhor, opa, está acontecendo alguma coisa por aí. Ele procurou se informar, o que está acontecendo? Mas se tem uma coisa, vocês já viram, eu conheci o pastor Deus, inclusive conhece ele, Trajano, é pastor hoje, pastor Trajano, era deficiente visual, ele e sua esposa. Quando a pessoa tem uma deficiência física, você viu que ela se aperfeiçoa em outras áreas, em outros sentidos. Eu lembro que eu estava em Professor Jamil, dirigindo a igreja de Professor Jamil no campo missionário. Eu estava com uma calça vermelha, vermelho, a cor da camisa do pastor. Social, pastor, ele chegou em mim, ele pegou na minha calça, pelo tato, às vezes ele sabe a cor, eu fiquei fascinado com aquilo. Ele chegou em mim e falou assim: onde é que você vai com essa beterraba? Disse, rapaz, você não é cego, é nada. Então, amados, essas pessoas, elas têm um ouvido, uma audição e um tato muito apurado. Então eu tenho certeza que já Bartimeu, ele desenvolveu muito bem a sua audição e o seu tato. Então ele ouviu falar. E ele já ouviu com certeza falar que o que Jesus fazia. E eu acredito que ali ele entendeu o poder da palavra também. Ele ouviu alguma coisa diferente, pastor Ivanildo. Ele ouviu que Jesus fazia algo que ninguém tinha feito ainda. Ele ouviu falar com certeza que Jesus estava fazendo maravilhas e proezas por onde ele passava. Mas e naquele momento, é isso que eu quero dizer, ele já começou a ter uma atitude. Diga atitude. Atitude. Põe a mão assim na sua cabeça assim, ó. Atitude aqui, amados. Atitude aqui. Ele começou a se posicionar aqui. Ele ouviu, procurou saber dos fatos, procurou saber o que estava acontecendo, falar assim: olha, Jesus, ele dizia, eu creio que foi uma revelação no Espírito, presbítero Geraldo. Ele falou assim: rapaz, hoje é o meu dia. Diga assim: hoje é o meu dia. O mestre te chama. O mestre está te chamando. Ele falou assim: é hoje. De hoje não passa. Lembra de um dia que nós estávamos aqui, pastor? Eu não sei quem estava. Eu falei assim: vai acontecer. E amanhã, quem estava orando com nós? Eu pedi a oração. Poder, vida e morte estão no poder da língua. Ele pegou aquela palavra e falou assim: não, então se Jesus está fazendo, hoje eu mudo a minha história. Hoje eu mudo a minha situação. Hoje eu ponho um ponto final nesse negócio. Pastor Alba, hoje pode colocar ponto final. A vírgula é dali para frente. Aleluia. Mas naquele momento ali, cego Bartimeu, ele decidiu no seu espírito. Mas existem decisões que você tem que fazer no espírito. E a sua alma, quando você decidir no espírito, a sua alma vai lutar contra. E se você estiver alimentando mais a carne do que o espírito, aí pronto. Aí vai sufocar mesmo. Ele falou assim: hoje eu mudo a minha história. Mas quando ele tomou essa decisão, você já observou, quando você toma uma decisão de servir, principalmente a Deus, principalmente quando as coisas, como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o mais te será acrescentado. Se eu vivesse essa palavra na prática, no rema, eu tinha que preocupar com alguma coisa? Você tinha que preocupar com alguma coisa? Sim ou não, amados?
Eu costumo dizer, pega a sua alma, coloca no cantinho, conversa com ela, fala assim, fica quietinha aí, Deus está no controle de tudo, se você se meter, você vai se lascar, e vai me arrebentar. É assim que funciona. Quando estão entendendo, glória a Deus. Então esse homem pegou essa palavra, quando eu decido coisas, principalmente para o mundo do Espírito, para o lado de Deus, voltado para o reino de Deus, mas é tão interessante que quando essa palavra, eu vivo ela, Mateus 6,33, quando eu busco o espiritual, quando eu busco o reino de Deus, o material automaticamente já está acontecendo na minha vida, as demais coisas estão sendo realizadas, estão acontecendo, Quem que se levanta? Justamente quem estava próximo de Jesus. A Bíblia diz que ele saltou, foi de encontro a Jesus e começou a gritar. Sim ou não? Está escrito isso na sua Bíblia? Está ou não está, irmãos? Sim? Como é que está lá, pastor? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Versículo 47, não é isso? Aí já no versículo 48, trazendo essa temática para a nossa vida hoje, na realidade, quando eu começo, aí acontece isso aqui. E muitos o repreendiam. Um cara que estava prostrado, vivendo em uma terra que mana leite e mel, mas que ele mesmo não podia desfrutar da terra que manava leite e mel. Não há uma contradição nisso, sim ou não? Imagina você estar num lugar que mana leite e mel, que transborda mel, que é rico em cedro, porque era rico em cedro, produzia flores, principalmente especiarias, aquilo valia muito dinheiro, e o cara não podia desfrutar de nada. Diga assim, glória a Deus. Você já viu que tem pessoas que vivem de contar milagre dos outros? Mas chegou o momento, amados, de nós contarmos os nossos milagres, contar as nossas bênçãos, termos as nossas experiências, para que aconteça na vida de outras pessoas. Amém? Ele falou, com certeza, ele falou assim, olha, eu vou passar a desfrutar desse negócio é hoje. Hoje eu mudo essa história, hoje eu vou comer desse mel e beber desse leite. Amém, amados? Mas já começaram a repreendê-lo. Você já viu que quando às vezes nós fazemos um propósito, as situações adversas se levantam, eu tomo uma decisão assim, parece que eu bebi gasolina de avião, assim, agora eu vou com tudo, aí dá aquele voo, aí levanta a adversidade, aí já não é mais gasolina de avião, gasolina batizada, aquela que engata, vai, não vai, mas você vai, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Mas interessante que ele entendeu tanto o que Jesus era, porque ali ele reconheceu o senhorio de Cristo, sim ou não? Sim, amados, ele reconheceu o senhorio de Cristo, ele reconheceu quem era Jesus, ele já sabia, mesmo não vendo, ele sabia quem era Jesus, o espírito dele já estava em estado de ebulição, assim como o seu espírito está em estado de ebulição, por causa do Espírito Santo de Deus nessa noite. Se você pudesse dar um salto aí, você dava. Ele falou, repreendi, vamos lá comigo? E muitos o repreendiam, para que se calasse. Por quê, mas? Porque quando eu calo, o mundo espiritual se cala. Não vai acontecer. Diga assim, eu não vou me calar. Não posso me calar. Não pode, irmãos. Diga assim, nada vai me calar. Nada pode me deter. Diga assim, eu vou profetizar. Quinta profética na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque se calasse, mas imagine se ele tivesse obedecido àquela voz. Imagina, presbítero, nós nessa situação, o pessoal chega e fala assim, cala-te, fica quieto, tu está perturbando demais, o mestre não tem tempo para você. Mas na verdade o mestre já estava esperando por ele, amém, amados? Deus já sabia de tudo o que ia acontecer ali, tudo, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Deus encarnado estava ali em Jesus. Vamos continuar aqui? E
muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí você vai pensar, talvez alguns irmãos podem pensar, ele gritou tanto, mas gritou tanto que chamou a atenção de Jesus. Não vou discordar de você, mas não foi nem o grito dele, foi a fé, foi o grito do seu espírito, da sua alma, que chegou em Jesus. Jesus sentiu fé naquele momento. Diga assim, fé. Diga assim, eu tenho de sobra, e vou usar hoje, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Essa palavra é para você. Levanta-te, o mestre te chama. Deus faz isso com nós, irmãos. Deus está fazendo isso inclusive hoje com você. Tem bom ânimo, o mestre te chama. Diga para o seu irmão, tem solução. Diga assim, tem saída. Diga assim, está tudo bem. Amados, o mestre te chama. Você que está em casa, o mestre te chama. Você que está nos ouvindo, o mestre te chama. O Senhor tem uma mesa farta preparada para você. Esse camarada precisava de uma restauração, sim ou não? Precisava de uma restituição, sim ou não? Precisava, irmãos. Restauração de saúde, ser restituído no meio da sociedade, ser reinserido, ser inserido novamente, que eu nem sei se ele foi inserido algum dia, porque a Bíblia não cita se ele nasceu cego ou se tornou cego, não fala. Mas o fato é que ele precisava urgentemente de uma restauração. Amados, e eu acredito que ele era inconformado com a situação que ele vivia. Eu te falo, posso te provar como? Porque ele foi ao encontro de Jesus. Que se ele fosse, se ele tivesse concordado, conformado com aquela situação, ele não teria enfrentado o que ele enfrentou. Na primeira oportunidade ele teria desistido da situação, sim ou não? Sim, amados. Deixa eu dizer para você, não desista. Existe pão, leite e mel para você. E o mestre está te aguardando, não desista. Continue, levante-se. É tempo de restauração, é tempo de restituição, e Deus tem isso para nós. Eu gostei muito da palavra que o pastor Zé Alves ministrou, falou aqui há poucos dias. Nós estamos debaixo de uma nuvem de glória. Essa nuvem de glória, ela é real aqui nesse lugar. Por mérito meu? Não. Por mérito de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E porque existem homens e mulheres de Deus que estão aqui também. Você está debaixo dessa nuvem de glória em nome do Senhor Jesus. Existe leite e mel sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. É tempo de restauração, é tempo de restituição, em nome de Jesus. Tudo que o diabo roubou, o Senhor vai te dar em dobro em nome do Senhor Jesus. Deus vai restituir a sua saúde, Deus vai restituir as tuas finanças, o teu casamento. Raço da calabassandarabás. Deus é Deus, Ele não mudou. Amém. Pastor Zé Alves, Deus falou para mim que o Senhor vai viver um novo tempo. Carabaçu de canto rabanaias. O Senhor vai viver novidade de vida. Aguarde o que está chegando aí. É um tempo novo de Deus sobre a sua vida, igreja. Creia nisso. Não olhe para a circunstância, não olhe o momento, não olhe a Covid, não olhe nada disso. Olhe para o que Deus tem para você. Leite e mel. Diga assim, leite e mel. Diga assim, restauração e restituição. É o que Deus tem para mim. Oh, glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração nessa noite. Vida e morte estão no poder da palavra. 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 Profetize coisa boa sobre a sua vida. Libere palavras proféticas. Mas o povo, as pessoas nunca precisaram tanto de palavras proféticas sobre a vida deles. Ainda que eles não creiam, você crê. Ainda que eles não acreditem, porque estão num momento tão angustiante, estão vivendo um momento de aperto tão grande, que a sua alma, o seu espírito estão sufocados. Mas o seu não, você está ativo. Você pode profetizar sobre a vida deles. Você pode profetizar sobre a sua vida. E o interessante é que muitos perguntam, mas
Aí Jesus, ele chegou diante de Jesus, mas eu acredito que ele foi com tudo. Ele largou tudo, largou aquela capa, ele falou assim: agora eu vou. Ninguém me impede, ninguém vai me impedir de encontrar Jesus. Ele estava disposto a pagar o preço. Agora Jesus faz aquela pergunta. Olha para o camarada cego, mendigando. O que você quer que eu faça? Eu não é. O que você quer que eu faça, cara? Na verdade ali, amados, Jesus estava falando com ele, porque quando ele falou: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Naquele momento ali, ele estava declarando que ele cria no poder sobrenatural do Senhor Jesus. Foi para que ele anunciasse ali. E a mesma pergunta o Senhor faz para você nessa noite. Talvez você já viu 1 milhão de pregação a respeito disso. O que queres que te faça? Mas não é essa a temática. É o Mestre que te chama. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vocês viram que a Bíblia depois não relata o que aconteceu mais com ele. Simplesmente, mas ele ficou tão feliz. Mas tão feliz, pastor Zé Alves, que a Bíblia diz que ele resolveu seguir Jesus. A Bíblia diz que ele o acompanhou. Agora eu acredito que se ele acompanhou Jesus, tudo na sua vida foi restaurado e restituído. Tudo, absolutamente tudo. Deus não faz as coisas pela metade. O Senhor não faz as coisas meia boca. A obra que Ele faz é completa. Tempo de restauração e restituição sobre a sua vida é chegado. Creia nisso, amados. Eu estou sentindo uma unção tão grande de Deus aqui nessa noite. Há uma unção poderosa sobre a sua vida. Coisas surpreendentes vão acontecer na sua vida. Você não tente surpreender Deus. Você não vai conseguir. Mas o Senhor vai te surpreender. Sabe aquele sonho que você pegou, você engavetou ele? Você nem lembra mais. Está lá no final. Está arquivado. Mas o Senhor hoje, viu, pastor Alba? Uma vírgula. Tem vitória para você. Vão ser desengavetados. As causas serão determinadas a seu favor. Pessoas que te devem vão procurar querendo te pagar. Deus vai prosperar elas para que esse milagre aconteça. Pessoas enfermas serão curadas. No momento que você estiver louvando, Deus vai te curar. Quando você estiver louvando, do nada você vai sentir que dele saiu virtude. Aleluia. Você que não sonhava mais, você vai voltar a sonhar, né, pastor Aldo? Vai ficar parecendo um garoto de 13 anos, cheio de sonhos, cheio de vigor. E Deus vai te dar saúde para isso. Vamos orar? Próxima quinta-feira, já vou anunciar, não perca. Há uma unção liberada aqui. Como é que o senhor fala, pastor Salomão? A unção está liberada. Está liberado sobre a sua vida essa palavra profética, irmão. Eu vou fazer uma oração por você. Nós estamos debaixo desse manto de glória. E eu vou orar por você nesse instante. Eu ministrei alguns dias atrás aqui. Faça a experiência. Faça um voto com Deus. Provérbios 18, 21 ou 21, 18. Um negócio assim. Vida e morte estão no poder da língua. Eu vou pedir para você, façam 30 dias seguidos. Na hora que vier para murmurar, você vai falar assim: não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando vier o momento de você amaldiçoar, você vai falar assim: eu abençoo.
quando vier o momento do desânimo, 2 Samuel 22:33, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, e perfeitamente todos os meus caminhos estão desembaraçados, estão aplainados, estão alinhados pelo Senhor. Quando alguém vier te afrontar, você vai dizer: essa luta não é minha, Senhor, essa luta é sua. Eu abençoo essa vida. Faça isso por 30 dias e antes, dentro dessa palavra, faça como o cego Bartimeu, pega essa palavra, parte para cima, que a vitória é sua, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, meu Deus, há uma unção profética aqui nessa noite, uma unção de quebrantamento, de sensibilidade, para que se ouça a sua voz. Eu oro ao Senhor para que o Senhor venha tirar toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual, tudo aqui, na verdade eles nem querem, meu Deus, estarem assim, mas às vezes a circunstância, o mundo quer sufocar tanto, quer aprisionar tanto esse irmão, essa irmã, mas essa noite que o Senhor venha tirar todas as vedas, toda surdez espiritual, e que o Senhor, meu Deus, venha falar no espírito desse homem e dessa mulher, meu Deus, que se posicione nessa noite, como Bartimeu se posicionou, e ele declarou que aquilo seria um ponto final, que dali para frente seria uma nova história, e assim foi. Espírito Santo, vai de encontro ao casamento dessa mulher, esse homem, meu Deus, que tem dado tanto trabalho. Há um ditado no mundo, meu Deus, que pau que nasce torto, morre torto, mas com o Senhor não existe isso. O Senhor é um Deus de transformação, e nós ministramos nessa noite que o Senhor é Deus de restauração e restituição. Então restaura a vida desse homem, ele é um filho teu, ele é teu filho. Eu oro por esse homem nesse instante, sem saber o nome dele, mas o Senhor sabe. Haja uma transformação de dentro para fora, do espírito, na alma, na mente, e sara, meu Deus, o emocional das pessoas que aqui estão, daqueles que estão nos assistindo pela internet. E eu, meu Deus, eu repreendo agora, no nome de Jesus, no mundo espiritual, Satanás, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, larga a mente desse homem e dessa mulher, e bata em retirada agora. Você não tem mais poder sobre a vida dessas pessoas, não tem, porque o Senhor as comprou com o sangue, lá na cruz do Calvário, e elas são libertas. Em nome de Jesus eu abençoo, libero unção de cura, de restauração, de transformação, na vida financeira, na vida conjugal, em todas as áreas das suas vidas, sejam restaurados e restituídos, no nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus.